Você já se perguntou por que só você procrastina e as outras pessoas ao seu redor não? Já teve aquela vez que você tentou começar a acordar cedo, a correr, a ler? No começo até você conseguiu, mas depois de uma semana tudo voltou a ser como era antes. Então você pensa que talvez o problema seja a sua falta de disciplina. Mas será que é isso mesmo? E se o problema não for a sua falta de vontade, mas como você está tentando construir esse hábito? Muito prazer, meu nome é Brandon Gomes e nesse canal eu falo sobre hábitos, sobre disciplina, motivação e sobre desenvolvimento pessoal. E no vídeo de hoje você vai entender por que copiar a rotina de alguém não é suficiente para criar um hábito, por que fazer várias coisas no dia não significa que você está avançando de fato, e principalmente como os hábitos se formam e como que você pode aplicar isso ainda hoje. Então, se você sente que está tentando mudar, criar novos hábitos, criar uma nova rotina, mas ainda não consegue, assista esse vídeo até o final porque ele foi feito especialmente para você. Copiar a rotina de alguém não vai te fazer produtivo. Existe a ideia muito comum na internet de que, para ser produtivo, basta copiar a rotina de alguém. Então você se vê acordando 5 horas da manhã, fazendo academia de manhã, lendo um livro e depois indo para o trabalho. E de repente você pensa, se eu fizer isso, eu vou ter os mesmos resultados dessa pessoa. Mas existe um grande problema nisso. Você está tentando copiar o caminho de alguém sem entender o seu próprio destino. Produtividade não é fazer simplesmente mais coisas durante o dia. Não adianta você acordar 5 horas da manhã sem ter a clareza do porquê você está fazendo isso. Não adianta você encher a sua lista de atividades sem você entender para onde que essas atividades estão realmente te levando. Agora imagine duas pessoas. A primeira quer passar em um concurso público. Para ela, talvez faz sentido acordar 5 horas da manhã, estudar, meditar e treinar, e depois voltar para ficar 5 horas estudando no escritório. Já a segunda pessoa, ela quer construir um canal no YouTube. Ela precisa estudar roteiro, comunicação, edição, marketing. Agora imagina que a segunda pessoa encontrou a rotina da primeira e começa a copiá-la completamente. Ela começa a acordar cedo, usa os mesmos métodos de estudo, começa a organizar a semana igual a primeira pessoa. Ela pode até estar extremamente ocupada, mas estar ocupado não significa estar avançando no seu objetivo, porque no final talvez ela esteja sendo disciplinada em um caminho que ela nem escolheu. E é assim que muitas pessoas acabam frustradas com a produtividade. Elas testam dezenas de coisas, elas escolhem rotinas de influenciadores, atletas, empresários, tentam acordar cedo e enchem a agenda de atividades completamente inúteis para os objetivos dela. Mas mesmo com tudo isso, elas ainda continuam com a sensação de não estar avançando. O problema não é necessariamente a falta de disciplina delas. O problema é que você está colocando energia demais em coisas que não vão te levar para o seu destino. Então, antes de perguntar qual é a rotina que eu deveria seguir, comece a se perguntar aonde que eu quero chegar. Porque é a resposta dessa pergunta que vai te dizer o que merece ou não entrar na sua rotina. A rotina jamais deveria ser uma cópia da vida de outra pessoa. Ela deveria ser uma ferramenta construída para te aproximar dos seus próprios objetivos. Quando você entende aonde você quer chegar, você também entende qual é o caminho que você deve construir. E talvez produtividade não seja copiar a rotina perfeita. Talvez seja construir uma rotina que faça sentido para a vida que você quer viver. Outro erro muito comum que eu vejo nas pessoas é de que ser produtivo é fazer várias coisas no dia. Existe uma grande diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Muitas das vezes terminamos o dia cansado e com a sensação de que fizemos várias coisas. Respondemos mensagens, resolvemos pequenos problemas, assistimos vídeos sobre produtividade, começamos pequenas tarefas, mas quando a gente para pensar, a gente percebe que o que realmente era muito importante ficou para depois. Ser produtivo não significa terminar o dia com a lista imensa de tarefas concluídas. Produtividade tem mais a ver com a capacidade de direcionar sua própria energia para aquilo que realmente gera resultado. Porque você pode fazer 21 coisas no dia e mesmo assim não avançar em nada que seja importante para você. Imagina que você tem um trabalho extremamente importante para entregar. Esse trabalho pode fazer uma diferença na sua faculdade, no seu emprego ou na sua vida pessoal. Mas antes de começar, você começa a organizar a sua mesa. Depois responde algumas mensagens. Então percebe que precisa conferir os seus e-mails antes. Em seguida você abre um vídeo no YouTube sobre como se concentrar melhor. Quando percebe, já se passou 3 horas e tecnicamente você fez muitas coisas. Sua mesa está organizada, você respondeu os e-mails, sua agenda está em dia, mas aquele trabalho que é extremamente importante continua no mesmo lugar. Você esteve ocupado durante todo o tempo, mas não necessariamente foi produtivo. O problema é de que fazer várias coisas ao longo do dia pode nos dar a falsa sensação de estar tendo progresso. E é muito confortável concluir pequenas tarefas, porque elas são rápidas,
e nos dão aquela sensação de dever cumprido. Você faz algo pequeno e imediatamente já sente que avançou. Já as tarefas importantes, elas normalmente exigem esforço, mais concentração e muitas das vezes não oferecem uma recompensa imediata. Por isso que é muito fácil passar o dia inteiro apagando pequenos incêndios e deixando aquilo que realmente que importa para depois. E aos poucos você começa a confundir movimento com progresso. Talvez você não precise fazer mais coisas. Talvez você precise começar a identificar quais são as coisas que, se forem feitas, realmente vão fazer o seu dia valer a pena. Porque produtividade não é sobre preencher cada minuto do seu dia, principalmente saber aonde colocar a sua atenção. E no final a pergunta mais importante é: o que eu fiz hoje que me aproximou da vida que eu quero construir? E agora sim, a gente precisa conversar sobre como que um hábito realmente se forma. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que para criar um hábito, necessariamente você precisa apenas de motivação e disciplina. Elas pensam que precisam acordar um dia e simplesmente decidir: a partir de hoje eu vou treinar todos os dias. A partir de hoje eu vou estudar 2 horas por dia. A partir de hoje eu nunca mais vou procrastinar. O problema é que uma decisão isolada não cria um hábito. O hábito ele começa a se formar quando um comportamento é repetido várias vezes, especialmente quando existe um tipo de gatilho que facilita essa repetição. Com o tempo, aquilo que exigia esforço e repetição se torna cada vez mais fácil, principalmente cada vez mais automático. É por isso que você não precisa pensar muito para pegar o celular quando você recebe uma notificação. Em alguns momentos, essa ação já foi feita tantas vezes que já virou até automático para você. E é dessa mesma forma que os outros hábitos também são construídos. Vamos lá, imagina que você quer construir o hábito de ler todos os dias. Você pode começar estabelecendo uma meta enorme. Eu vou ler 50 páginas por dia. Durante alguns dias, talvez você até consiga, mas chegará o dia que você vai estar cansado, sem energia, desmotivado, e então você não lê. Aí no próximo dia você pensa: bem, ontem eu já falei ontem mesmo, então depois eu volto. Hoje eu não vou ler também. E aos poucos, esse novo hábito desaparece antes mesmo de se consolidar. Agora presta atenção, imagina essa outra estratégia. Você decide deixar o livro do lado na sua cama e decide ler apenas 5 páginas antes de dormir. O objetivo ele parece pequeno, talvez até pequeno demais, mas é justamente por ser fácil que isso aumenta exponencialmente a chance de você repetir esse novo comportamento. E depois de repetir isso inúmeras vezes, ler começa a se tornar algo automático dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. O erro de muitas pessoas é tentar construir hábito basicamente em intensidade. Elas querem mudar a vida completamente de uma vez. Começam a treinar todos os dias, acordar extremamente cedo, fazer dieta, estudar várias horas, ler, meditar, mas mudar tudo isso de uma vez consome uma quantidade enorme de energia. Quando essa energia diminui, porque em algum momento você vai ficar cansado, essa rotina ela começa a desmoronar na tua frente. Por isso que muitas vezes não é a falta de disciplina que faz você desistir, é o tamanho da mudança que você está tentando sustentar. Mas eu quero dizer uma coisa, criar um novo hábito não significa fazer tudo perfeitamente. Significa criar um comportamento fácil que você consiga sustentar ao longo do tempo. Porque no começo, o mais importante não é intensidade, mas é repetição. Você não precisa começar lendo 50 páginas, estudando 4 horas, indo para academia 6 vezes por semana. Você só precisa começar de uma maneira que você consiga continuar amanhã. Grandes mudanças raramente começam com grandes ações. Elas começam com comportamentos pequenos que conseguimos repetir por tempo suficiente. Agora que você já sabe que copiar a rotina de outra pessoa não vai te fazer necessariamente produtivo, que fazer muitas coisas no seu dia não significa estar avançando, e que grandes mudanças começam com pequenos hábitos que você consegue repetir, comenta aqui embaixo qual desses aprendizados fez mais sentido para você. E se você quer construir uma vida com mais propósito, disciplina e quer um ambiente que te ajude nisso, deixa o like aqui embaixo nesse vídeo e se inscreva para você não perder os próximos vídeos. E lembre-se, você não precisa mudar toda a sua vida amanhã, só precisa começar a construir hoje a pessoa que você quer ser. Te vejo no próximo vídeo.